Hoje nós vamos fazer uma revisão do que nós falamos ontem. Olha alguns livros aí, são desses que eu mencionei, que tem 4, né? Esse é um assunto que é um assunto bastante abordado. É importante que você saiba disso, que tem 2 coisas que é importante que você deixe claro para o seu cliente e para você mesmo, você tenha essa informação. Muitas vezes reflexologia é tratado como um assunto esotérico. Isso não tem nada de esotérico. Esse é um assunto científico, tá? Pouco explorado, mas científico. Eu acho de fundamental importância que você tenha esse conhecimento. É um tema científico. Isso é essencial que você saiba. A reflexologia, ela é redescoberta, porque essa é uma prática milenar, pelo menos 5.000 anos que a China, na região da China, se tem conhecimento. Muitas tribos de aborígenes, né, utilizam esse recurso da pressão sobre pontos específicos para tratar a saúde, certo? Não somente na América, mas na China, na Índia. Mas a civilização chinesa, por volta de 5.000 anos, tem alguns manuscritos no Egito Antigo, cerca de 1100 antes de Cristo. Você tem ali uma série de papiros e alguns hieroglifos onde se apresenta essa prática, principalmente entre eles da automassagem. Agora, a reflexologia que nós conhecemos hoje, ela foi redescoberta por um médico, o Dr. William Fitzgerald. O Fitzgerald, ele sistematiza, ele traz de volta esse conhecimento milenar, certo? E isso é bem legal. Isso vale muito a pena você ter essa informação. Porque quando você vê muita informação nas suas pesquisas a partir do século XIX, você talvez pode achar que ela nasce no século XIX, mas não é. É uma prática milenar. Aliás, muito do que você sabe, do que você vê hoje de medicina é muito recente, né? De 2 séculos para cá. Século XVIII em diante, especificamente século XIX, e no século XX é que há uma grande evolução da medicina, do conhecimento. Então, muito do que se sabe de medicina milenar, às vezes é desprezado, certo? E hoje eu queria trazer alguns pontos. Eu gostaria que você tivesse com caderno e papel sempre. Nós já falamos sobre isso. Eu nunca esteja numa conferência, principalmente de treinamento, sem caneta e papel. Anote algumas coisas que eu vou te passar hoje quando eu fizer uma salientação, porque eu acho que é fundamental. Ok? Você está vendo aí que o Fitzgerald faleceu em 1942, portanto já no século XX. A reflexologia, ela aborda 3 pontos específicos na sua terapêutica. A congestão, para promover um descongestionamento, a inflamação, para promover uma desinflamação local, e a tensão, para remover a tensão sobre um ponto específico. Ok? Então, quando você estiver usando uma palmilha, você vai estar estimulando 3 ações específicas, ou 3 ações terapêuticas específicas. A descongestão, a desinflamação e essa ação de relaxamento anti-estresse, que é a remoção do ponto de tensão. Então, pontos de congestão, pontos inflamados de tensão, é possível sim. Eu estou afirmando, inclusive, em alguns momentos não é o conferencista que está falando, é o profissional em naturopatia, pesquisador e escritor que está falando. Quando alguém estiver usando a palmilha, ele vai estar agindo em pontos que estão congestionados, constipado, obstruído, ok? Desinflamando e também eliminando um ponto de tensão. Eu gostaria que vocês atentassem para esse detalhe, que é fundamental, porque isso vai deixar esclarecido um aspecto. Na acupuntura, você tem 12 meridianos, né, que são linhas que correm no corpo, onde o conhecimento milenar da acupuntura reconhece hoje a medicina típica, porque eu me recordo que alguns anos atrás, ainda nesta era, os médicos diziam que a acupuntura era uma ciência sem comprovação científica. Hoje os médicos já usam
E é muito diferente de você fazer a acupuntura com uma acupunturista, porque são anos e anos de experiência, e com um médico que passa pouco tempo. Uma sessão de acupuntura, ou uma sessão de acupuntura com agulha, ou pressopuntura, ou digitopuntura, que é com dedo, leva em torno de 40 minutos, 1 hora. Então é muito diferente. O que eu quero mostrar para vocês é que os meridianos que percorrem o corpo também passam na planta dos pés. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Olha aí quando eu digo para vocês, chamar atenção. A diferença, para vocês saberem a diferença entre acupuntura e reflexologia. Reflexologia. São coisas diferentes. Por quê? Porque a acupuntura, ela é o estímulo de um ponto, ok? É um estímulo de um ponto na pele. Então, ao colocar agulha ou pressionar um ponto de um meridiano, você vai estar desobstruindo, certo? Mas a partir do estímulo na pele. Já a reflexologia, você tem uma pressão mais profunda, ok? Você tem uma pressão mais profunda. Eu tenho aqui a presença na sala do nosso presidente executivo, Cláudio Apolinário. É muita ousadia minha ver o nosso presidente aqui. Eu não permitiu que ele possa dar esse boa noite para vocês, sempre fazendo referência à presença do nosso presidente executivo, Cláudio Apolinário. Cláudio Apolinário, muito boa noite. Prazer enorme tê-lo aqui, tá bom, nosso presidente executivo. Tá com o áudio ligado? Às vezes ele passa só para verificar se a sala está ok, se a gente está precisando de alguma coisa, se está tudo funcionando, se as telas estão ok. Vocês sabem que o Cláudio Mário é presidente executivo da companhia e vem fazendo um trabalho brilhantíssimo, né? Reconhecido no Brasil inteiro pelos empreendedores. Bom, presidente, certamente o senhor deve estar aí fazendo alguma verificação. Caso seja necessário, pode entrar ao vivo e interromper a palestra a hora que for necessário, tá bom? O mapa de reflexologia é esse que você está vendo aí, certo? Esse que você está vendo aí. Os órgãos esquerdos estão expostos na área esquerda. Eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui. Você pode perceber que do seu lado esquerdo, tá? Do seu lado esquerdo, você tem exatamente o intestino descendo. Olha, que é o colo descendente, que é o intestino. E do lado direito sai do intestino delgado, olha, entra no intestino grosso, sobe e vem o transverso. E ele vai emendar com o outro lado. Então, se você quiser começar uma massagem para estimular o ponto dos intestinos, você deve começar sempre aqui, olha que legal, no pé direito, caminhando para o pé esquerdo, ok? Simples assim. A palmilha, você pode observar que tem vários pontos que estimulam a zona intestinal, que estimula cada um dos pontos de zona reflexa, de forma que você tem os benefícios na pisadura, certo? Na pisadura, porque é na pisadura, quando você põe os pés no chão, que você vai estar com aquelas protuberâncias, aqueles pontinhos que você vê na palmilha, pressionando o ponto na palma dos pés. Então, a partir dali, você vai estar estimulando aqueles órgãos internamente a funcionarem melhor. Você lembra que nós falamos que é possível, através dessa pressão, promover aqui uma descongestão, uma desinflamação ou remover um ponto de tensão, certo? Então, ao caminhar ou ao ficar de pé, os pontos que estarão sendo pressionados contra a planta dos pés vão estar fazendo essa ação de descongestionamento, desinflamação ou de remoção de um ponto de tensão. Olha que legal aí, ó. Quando você enxerga essa lâmina, você tem uma noção clara.
Tá vendo que essa zona aqui nos dois pés, tá? Tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, você tem a... Deixa eu retornar aqui e já volto para vocês. Tanto quanto no pé esquerdo, você tem a zona de coluna, certo? É bem legal. E aí você vai ter, num ponto específico na sua palmilha, tá? Olha que legal. Uma zona que faz reflexo lá para o seu nervo ciático. Muitas pessoas sentem dores no ciático. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que eu estou falando desse assunto que é reflexologia, e eu não vou abordar isso no nossa apresentação em seguida. Eu quero propor, inclusive, a vocês um resumão. A gente combina aí ao longo desses próximos dias, porque muitas pessoas estão viajando em retiro espiritual, outras no carnaval e tal, aproveitam esse período. Então, a gente combina uma data para fazer um resumão bem legal aí, porque é fundamental que você domine essa informação. Você deve ter observado que na palmilha tem um infravermelho em um ponto específico, bem no alto, que é o plexo solar, tá? Que é o plexo solar. Olha, nesse ponto aqui da palmilha, você tem um plexo solar. O plexo solar é esse conjunto de terminações nervosas, de nervos que fica atrás do coração, que é considerado, prestem bem atenção, tá? Você vai ver em algumas literaturas a expressão chakras. Eu prefiro não usar essa expressão chakras, simplesmente porque ela tá muito mais inclinada ao esoterismo do que à ciência, certo? Mas é um ponto sensível de produção de energia humana. É o chamado ramo energético, o tronco energético, tá? E isso é considerado pela medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa que tem origem na região que hoje é conhecida como China. Tá? Eu não sei se vocês sabem, tem uma curiosidade interessante. Qual o maior império já existe? Qual o maior império que existiu? Muitas pessoas pensam que é o Império Romano. O que é que isso tem a ver? Vocês já vão compreender aqui, tá? A Jaira está dizendo que fez cirurgia de hérnia de disco e afetou bastante meu nervo ciático. Fazem 6 meses que ainda sinto muita dormência no pé. Você vai poder sentir a diferença agora. Olha, o maior império, historicamente falando, já existente, foi o Império Mongol, certo? O Império Mongol. Um cara e esse Império Mongol, ele ganhou extensões gigantescas, muito maior do que o Império Romano. E Átila, que era rei dos Hunos, tá? Rei dos Hunos, era um sujeito extremamente violento. Ele se Pequim, que hoje é a capital da China, então isso tem uma grande influência naquela região. Quando a gente fala de China hoje, a gente só consegue imaginar um país, mas não era um país na época, era uma grande quantidade de pessoas espalhadas em várias tribos. E o que é interessante saber? Que milenarmente falando, né, milhares e milhares de anos, já dominavam o conhecimento. E eles identificavam, por isso que as armaduras protegiam bem, não somente por causa do coração, mas principalmente porque eles achavam que nessa região a coisa mais importante não era um músculo cardíaco que bate, né? Não sei se você sabe, mas o nome do coração é bomba retrátil propulsora. Olha que legal. Bomba retrátil propulsora. Imagina se alguém dissesse para você assim: olha, meu amor, a minha bomba retrátil propulsora palpita quando vê você. Olha, eu estou com a saudade, chega a minha bomba retrátil propulsora está apertada. Não teria a menor graça, né? É muito engraçado, Thaís, verdade já era. Pois é um músculo, por isso que quando bate muito rápido, assim como qualquer outro músculo da perna, ele cresce. Ele é de grande importância, mas por incrível que pareça, para esses povos que tem muito a contribuir para nós, e aqui do Ocidente a gente sofre a influência do que nós chamamos, anote isso aí que é fundamental, que é o pensamento cartesiano, tá? Cartesiano. É um pensamento muito rigoroso,
de ter, vamos provar cientificamente. Só que a ciência não é exata. Vocês lembram que comer ovo no passado aumentava o colesterol? Hoje até 4 ovos por dia não somente não aumenta o colesterol, como é saudável. Então assim, o conhecimento desses povos milenares, na região do tronco ali, na altura do coração, o que era mais importante não era o coração, era o plexo solar. O plexo solar, ele emana energia vital para o corpo, de forma que as células ficam sempre ali saudáveis, elas se duplicam de forma saudável. Então, pela crença desse povo milenar, o plexo solar é fundamental para a manutenção da qualidade da vida. Então, trazer esse conhecimento para nós é maravilhoso. Esse ponto você está vendo aí, olha que legal, bem no centro, a região que se você quiser pressionar de noite, eu já falei ontem, se você fizer movimentos suaves para a esquerda, você vai relaxar, aí você pressiona um pouquinho, 30 segundinhos, e faz de 12 a 20 movimentos para a direita, e você vai tonificar. Você vai estar estimulando o plexo solar a estar emanando energia vital para as suas células. Você vai se sentir melhor, com a pele mais bonita, um aspecto mais saudável, mais jovem. Certo? E na palmilha magnética nós temos não somente um ponto do-in, tá? Ponto do-in. Eu estou falando de ponto do-in. Ponto do-in são pontos específicos que, se você pressiona, você vai ter uma ação terapêutica. Existe uma massagem chamada do-in, tá? Do-in é uma prática da medicina tradicional chinesa, muito antiga, que envolve exercícios e massagens, mas a massagem do-in, você pressiona um ponto, espera alguns segundos, e com isso você estimula aquele ponto. Então, o ponto do-in do plexo solar, você já viu aí, do lado esquerdo e do lado direito da sua tela, e na palmilha nós temos um ponto do-in específico com uma cerâmica, uma powder ceramic, né? uma pastilha de infravermelho longo, não somente para estimular aquele ponto, mas para que esse infravermelho longo possa ter uma ação sobre esse ponto. Certo? Bom, gente, eu aproveitei para fazer essa explanação sobre reflexologia, que é o conhecimento, o estudo das zonas reflexas, e disse que é uma reflexologia podal plantar, tá? Esses nomes não são esquisitos não, tá? É podal porque é pé, tá? E é plantar porque é na planta dos pés. É só para você falar. Mas se você chega na casa do cliente e fala, olha, eu quero te mostrar uma tecnologia que vai fazer uma terapia podal plantar, ele vai ficar muito mais empolgado do que se eu quero te mostrar uma palmilha magnética. Lembre que o cliente gosta de se sentir informado, instigado. Então você fala, olha, eu tenho aqui um equipamento que é uma alta tecnologia, e realmente vocês não são. Eu vou subir a nossa, inclusive dentro do padrão, tá? Eu quero parabenizar aí a nossa companhia, porque justamente sob a orientação do nosso presidente, o Cláudio Apolinário, essa campanha de 2016, onde você é uma arte, né? Afinal de contas, uma obra de arte, ela nunca pode ser reproduzida uma segunda vez, assim como você também é uma obra de arte. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem uma digital que não pode ter duas iguais. Você tem uma íris que não pode ter duas iguais. Ou seja, ninguém é igual a você, como uma obra de arte não pode ser igual. Alguém pode pintar um quadro muito parecido, mas nunca será igual, porque uma obra de arte, ela é singular. Ela não pode ser copiada. Você é uma arte. Quem gostou disso, coloca aí um kkk, coloca aí um clap-clap, coloca aí um gostei do verdade. Maravilha, 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 maravilha. Ricardo, estou impressionado com o tamanho do conhecimento. Muito obrigado, Ricardo. São aí um pouco mais que alguns anos. A família terapêutica, primeiro longo, e reflexologia podal, nós já falamos sobre ela ontem. Nós falamos especificamente da palmilha no módulo 1, nós explicamos cada passo dela, e hoje nós vamos falar de 3 outros passos, né? Que é a ação terapêutica dos ímãs. Aqui o segundo módulo está um pouco mais abaixo,
mas é porque a culpa é minha, na verdade, porque as lâminas chegou para que eu revisasse e acabou que hoje eu já subi sem revisar. Então, ponto 8, ponto 9 e ponto 10 são os temas que nós vamos tratar hoje. Já falamos sobre a terapêutica reflexa podal. Plantar. Se você falou, olha, Dona Maria, eu quero te falar a respeito de uma tecnologia terapêutica reflexa plantar, para que a senhora possa conhecer. Meu Deus, o que é isso? E quando você começa a explicar para ela, a senhora está sentindo uma dor de cabeça, aí você pode acionar na região da cabeça, você pode... Gente, é fantástico. A gente vai, nos cursos presenciais, se prepare para tirar sapatos, se prepare para a gente fazer peripécias, tá? Você leva o seu Lancreme, você leva o seu Lancreme Renové, você leva a sua palmilha e prepara para a gente colocar a mão na massa, porque é esse contato humano que faz a diferença. E aí pode ter 200 mil empresas com palmilhas, mas a Acmos tem alguns diferenciais que são fundamentais. Um dos diferenciais é você, porque você é inigualável, tá bom? Vamos que vamos. Nós falamos ontem dos números, que vai de 32, 33, 34. Depois você tem de 35 a 37, 38 a 40, 41 a 43. Gente, essas lâminas estão lindas, né? Imagina você dando treinamento na sua cidade com essas lâminas. Está muito bonito. Eu quero parabenizar aqui a presença do nosso presidente Cláudio Apolinário, quem é o responsável pela padronização da imagem, junto com a aprovação da diretoria. Eu fico muito feliz em poder trabalhar com um profissional deste gabarito. Para mim é uma honra. O presidente executivo Cláudio Apolinário, se quiser falar alguma coisa, está autorizado a interromper a qualquer momento. Tá bom? Gente, olha só que legal. São 14 pastilhas magnéticas de ferrite de bário. Tá? Se escreve assim, ó, ferrite de bário. Tá? É maravilhosa são esses pontos escuros que eu mostrei ontem para vocês e que hoje é um prazer em mostrá-los novamente, tá bom? São pontos específicos nas regiões a serem estimuladas, nos pontos reflexos, e existe um ímã diferente aí, que é um super ímã, tá? Eu vou chegar especificamente no ponto aí na terapia, vou poder aprofundar os benefícios do ímã, você já viu ontem, né, que auxiliar a melhoria da circulação, a redução da energia eletrostática, porque muitas vezes nós somos antenas ambulantes que absorvemos ondas médias e curtas, ondas de satélite, ondas de micro-ondas, então isso é complicado. Quem lembra ontem de uma equação que eu passei? Tensão gera o quê? Quem escrever aí vai ganhar um bombom quando eu visitar a sua cidade. Quem é que vai lembrar do que nós dissemos ontem? Tensão gera o quê? Tensão gera hipertensão, que gera o quê? Tensão, olha só que legal. Tensão gera hipertensão, que gera o quê? Doença. Nossa, olha, vocês são fantásticos. Vocês são pessoas realmente incríveis. Por isso que vocês são uma obra de arte. Ninguém é igual a você. Tensão gera hipertensão, que gera doença. Então, no momento em que você está exposto a esse conjunto de tensão... Gente, hoje eu fui tomar um café rapidinho numa cafeteria e a jovem que nos atende estava sentindo grandes dores nas pernas. A Andréia, ela trabalha o dia inteiro caminhando. Eu tirei a minha palmilha. Ela calçava 35, ela dobrou um pouco e ficou, tipo assim, 5 minutos. Ela falou, Silvio, eu quero comprar. Quero comprar. Eu falei, então, você quer comprar direto da fábrica? Olha, gente, olha só a sacada. Então, você quer comprar diretamente da fábrica ou você quer que eu já encomende a sua? Ela falou assim, como é que funciona para a fábrica? Já apresentei o plano rapidinho ali para ela. Ela ficou encantada, porque ela falou que viu alguns anos atrás, por 190, sei lá, 178 reais. Ela falou, Silvio, isso deve ser mais de 200 reais. Eu falei, ó, primeiro que é menos de 200. E segundo que você pode ainda ter um desconto fantástico, caso você possa querer comprar diretamente da fábrica. Gente, foi maravilhoso. Para voltar o slide, Fabiola. Você quer anotar, Fabiola, é isso? Não se preocupa não que a gente vai estar colocando esses benefícios todos aí no canal do YouTube, no vídeo. Em breve a gente já está gravando um vídeo dos benefícios.
gente vai estar colocando essas telas também disponíveis na zona de treinamento para você poder baixar. Thaís, boa pergunta. Quantos Gauss de potência? Daqui a pouco você vai saber, inclusive, por que o nome Gauss. Tá bom? Tem 3 formas de se medir a magnetismo, né? Logicamente que esse magnetismo que a gente está tratando aqui é Gauss. As pastilhas têm sempre entre 500 e 1100 Gauss. As nossas pastilhas estão aí na média de 1100 Gauss, que é o que deve ser usado comercial e livremente. Abaixo de 500, e você não pode saber se está ou não abaixo de 500, se a empresa não for uma empresa confiável. A nossa companhia tem registro junto à empresa. A empresa tem registro ou notificação dos seus produtos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós somos uma empresa membro da Associação Brasileira das Empresas de Vendas Direta. Nós somos membro da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético. Existem hoje já parcerias firmadas de cooperação com universidades do Brasil. Nós temos aí várias fundações sendo apoiadas, cujos nomes não podem ser ligados a qualquer companhia. Essa Acnos que você faz parte é muito mais do que uma empresa de network marketing, é uma empresa modelo, uma empresa exemplo. Então você pode confiar na nossa companhia. Eu estou falando isso para você, por incrível que pareça, Fabiola, Sueli, porque eu já tive o desprazer. Infelizmente, a Maria Duran disse, gera doença, exatamente. Se você usar uma palmilha de uma empresa que você não confia, pode gerar doença sim. Eu tive o desprazer de pegar na época um aparelho, eu lembro que foi um colchão magnético, e vi que as pastilhas estavam todas viradas para o Polo Sul. E depois tive o desprazer de pegar uma palmilha dessa mesma empresa e vi que era um material não flexível, por isso não era um material ortopedicamente recomendado. Gente, não se brinca com vidas humanas, não se brinca com seres humanos. O cliente é um ser humano como nós. E o nosso papel é promover uma solução, levar para as pessoas solução, levar para as pessoas uma opção real de melhorar a qualidade de vida e não levar para as pessoas algo que pode fazer mal. Esses pontos magnéticos que vocês estão vendo aí, já falei deles, não é? Na zona reflexa. Aliás, eu falei do ponto de cima, do plexo solar. Esses pontos de baixo no calcânio, nós falamos calcânio, se você falar calcânio na casa do seu cliente, ele vai ficar todo empolgado. Olha, nessa região do calcânio, muito legal, nessa região do calcânio, ele vai estimular a produção de novas. Olha que legal que eu vou falar para você agora, tá? Atenção. Esses são pontos que atuam na matriz de produção óssea, porque especificamente na medula óssea. Então isso é fundamental para aumentar a resistência imunológica e garantir ossos saudáveis e fortes. Gente, é importantíssimo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente aí do nosso presidente executivo, Cláudio Apolinário, que entre as suas atividades é uma pessoa que dá muito tato, sempre presente conosco aí, acompanhando e checando, tá bom? Cada um de vocês que estão aqui hoje presentes são pessoas mais do que especiais, são pessoas que certamente vão sair na frente. Você abre eu hoje nem precisei abrir a boca, eu coloquei a palmilha para uma pessoa que estava sentindo cansaço, dores nas pernas, e imediatamente ela sentiu alívio. Então esse é um produto interessante. Eu vou aproveitar a oportunidade porque foi um contato interessante. Ela falou, não, Silvio, eu não vou usar não porque eu tenho chulé. Sabe o que eu fiz? Eu taquei a palmilha na cara dela. Ela falou, cheira essa palmilha aí. Ela falou, meu Deus, que cheiro gostoso. Eu falei, pois é, ela é anti-chulé e anti-frieira. Pode usar porque ela tem uma ação bactericida, tem uma ação fungicida, é fantástico. Para quem tem esporão serve? Tem sim, Rosângela. Mas especificamente no ponto de terapia magnética, nós vamos chamar atenção para um ponto específico. Tá? O esporão, segundo a naturopatia, é fundamental que você deixe de comer frango por um tempo, certo? Então, se você combina uma alimentação saudável com o uso da palmilha, você vai ter uma resposta melhor, certo? O corpo humano é composto de 70% de água e o infravermelho presente nessas palmilhas vão estimular, e quando chegar no ponto de infravermelho você vê que o infravermelho acelera as moléculas de água
e os caixos de água, chamado cluster. Atenção, vou escrever a palavra aqui, ó. Se você fala essa palavra na casa do seu cliente, olha, porque nesse equipamento fantástico adaptado à palmilha, olha, esse equipamento fantástico adaptado à palmilha, os infravermelhos, eles vão quebrar os clusters. Olha só, quebrar os clusters. Vamos quebrar o cluster? Você não sabia que a água vem para o nosso organismo? Ela é pesada, ela é densa. A água pesada, a água densa. Por quê? Porque elas estão em caixos. Esses caixos chamam-se cluster. Então os clusters de água são quebrados, a molécula de água fica mais suave, mais leve, e elas conseguem entrar e sair da célula transportando nutrientes. Então quem usa, olha só, quem usa essa tecnologia escrevi errado, tecnologia está também preparando o corpo para se nutrir melhor. Isso é fantástico. Estimula a produção de vitamina D, que ontem tive a oportunidade de mencionar aí, um médico pesquisador que se refere a, entre muitas doenças que a vitamina D é responsável por tratar. Auxilia no tratamento e prevenção da celulite. As mulheres na época atual, nessa era atual, elas sofrem muito com isso, né? Já tem nas franquias, já está sendo enviado, ok? Logo, logo você vai ter. A produção está aí, o estoque está. É só as franquias solicitarem e esperar chegar. Só a franquia solicitar. Existe um aspecto na nossa palmilha que é o óleo essencial de eucalipto presente na palmilha, que não tem só uma ação aromática, tem uma ação também desinfetante, antisséptica e antimicrobiana. Ou seja, ela tem uma ação de controlar os micro-organismos e também deixar um odor agradável. É muito legal. A maneira mais fácil de se apresentar essa palmilha, supervisora, a maneira mais fácil é você colocar a pessoa para calçar. Imediatamente. O executivo falou de pH 7,5, não entendi. A água, o pH neutro é 7, né? Deve ser isso que está falando. Entendi, Demônios. Quer dizer que o infravermelho torna a água levemente alcalina. Sim. Aos poucos vai alcalinizando a água. Mas eu não vou falar desse tema agora não, tá bom? Rosângela, quem tem varizes, vai ficar impressionado porque melhora a qualidade dos vasos sanguíneos, melhora, lembra que eu falei de descongestionamento, lembra que eu falei de desinflamação, e eu falei sobre tensão. Os vasos tensionados, entumecidos, olha uma palavra bonita aí, ó, entumecimento. Tá? A ação do magnetismo e do infravermelho vai reduzir o entumecimento das artérias. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que o magnetismo foi visto como uma terapia, tá? Sendo usado para desentupir tubos de esgoto, para remover ali. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Quando eu falar de magnetismo. Melhora muito, alivia a tensão sobre os vasos, melhora e estimula a circulação sanguínea, para quem tem também trombogênese, trombose. Gente, isso é maravilhoso. Existem, logicamente, alguns pontos que são considerados pontos controversos, como a questão do marca-passo e a questão da gravidez. A minha esposa até me chamou a atenção ontem para tocar nesse assunto hoje. A quem eu quero agradecer publicamente aqui é minha esposa Thaís. Ela está sempre me apoiando, inclusive está aqui comigo hoje. Eu vou poder falar sobre esses dois pontos, tá bom? Parabéns, Sueli Barreto e Marco Jonatas, a gente vai levar para todo mundo usar. E digo mais, isso é mais do que uma ação de venda, é uma missão de vida, porque quando você compartilha essa novidade com as pessoas, elas se sentem gratificadas por isso, tá? A reflexologia é uma ligação entre o sistema nervoso central e os órgãos do corpo que tem terminações nervosas na planta dos pés, tá bom? São 72 mil terminações nervosas na planta dos pés que são estimuladas. Essas 72 mil terminações nervosas vai fazer referência a órgãos, parte de órgãos, a partes da coluna, da estrutura óssea, da região cerebral, ou seja, de toda a ligação com o corpo. Todo o corpo está refletido na planta dos pés, certo? É maravilhoso. E através dessa palmilha você vai estar fazendo uma reflexoterapia.
porque reflexologia, ou conhecimento, estudo da reflexoterapia, reflexoterapia é o que faz a nossa palmilha, certo? Meu pai tem muito problema nas costas, vai amar, acredite, Thaís, ele vai ser talvez um dos maiores presentes que você podia dar para o pai. Imagine, você sabe que quem tem problema de coluna não pode massagear, né? A coluna não se massageia. Você pode aplicar levemente ali o Dr. Fit na região de coluna, mas sem pressionar. A pessoa deve estar usando a pulseira, dormir sempre com uma camiseta e usar as palmilhas ao longo do dia. Gente, isso é impressionante. Funciona muito. Eu vou dar uma dica ao final dessa palestra bombástica. Quem quer uma dica bombástica, eu vou dar uma dica bombástica, hein? Dica do naturopata. Dica de naturopata. Dica de experiência clínica, tá bom? Você quer tirar o máximo dessa planilha? Você quer fazer com que cada cliente seu se transforme numa máquina? Porque é o seguinte, cliente satisfeito, você pega 5, 10, 15, 20 indicações, promete para ele que ao vender, ao comercializar algumas palmilhas, você dá mais uma de presente para a esposa, para o filho dele. Então, cada cliente satisfeito vai indicar várias pessoas. Vou dar uma dica bombástica, mas eu só vou fazer isso se em troca você me garantir uma coisa, que você não vai dizer para ninguém que não está presente nessa sala. Só para você que está na sala, mesmo as pessoas da sua equipe, a gente marca um outro bate-papo e você apresenta isso. Posso confiar em vocês? Se você disser aí, botar um ok aí para mim, aí eu vou dar essa dica bombástica. Já vi que posso confiar em vocês. Maravilha, maravilha. Nós temos aí mais... Eu tenho 4 minutos, né? Que eu falei para vocês. Certo? Vamos que vamos. A palmilha terapêutica com infravermelho longo. Já falei do infravermelho longo. A magnetoterapia podal são os temas que nós vamos mergulhar hoje profundamente. É importante que você entenda que existem 3 grandes forças que regem a vida na Terra, certo? É uma força gravitacional, a força magnética e a força nuclear. Então, o campo gravitacional atua em grandes distâncias, o campo eletromagnético atua diretamente sobre pontos específicos, é o caso da eletricidade, a luz, os raios cósmicos, os raios X, as ondas de rádio, de satélite, micro-ondas de celular. Esses todos, eles percorrem através de ondas eletromagnéticas. E o campo nuclear atua especificamente como na sua célula. Então, é uma energia chamada bioenergética, ela atua no núcleo específico. O que nós queremos falar hoje é sobre o campo magnético. A Terra tem uma magnetosfera, certo? A magnetosfera, você está vendo essa foto aí, você pode ver o campo magnético da Terra, e você está vendo aí uma notinha do lado explicando por que é que o nome Gauss, em homenagem ao cientista, né? Johann Carl Friedrich Gauss, né? Johann Carl Friedrich Gauss. Fala João Gauss, John Gauss, né? Johann Carl Friedrich Gauss, no século XVIII e XIX, quando ele viveu, ele é um dos responsáveis por fazer a sistematização dessa energia, e por isso, em homenagem a ele, esse nome como se mede Gauss. E essa magnetosfera, ela tem sofrido uma perda real e uma inversão dos seus polos. Isso foi constatado, e através disso a necessidade de repor isso com os nossos aparelhos da linha clínica, com a nossa palmilha diariamente, pelo menos 20 minutos diários, você já vai ter os benefícios que você precisa. Se você não consegue usar 20 minutos, se você não consegue usar durante 1, 2, 3, 4 horas, use 3 minutos, 5 minutinhos, tire, deixe na sua pasta, no trabalho, quando você estiver sentado, você coloca novamente e você vai criando, porque às vezes há um desconforto pela hipersensibilidade da planta dos pés, ou porque há um grande comprometimento de órgãos considerados vitais. Então, o meu conselho é que você comece usando 5 minutos pelo menos, para quem não consegue. Eu, por exemplo, no primeiro dia já fiquei o dia inteiro, à noite, no outro dia de manhã calcei de novo, e eu tô com a minha... Eu não tiro a minha palmilha para nada, eu tô em casa, eu tô com ela, eu tô na rua, eu tô com ela, tô no escritório, eu tô com ela o tempo inteiro, tô apaixonado, e não há nenhum problema de superdosagem. Ah, Silvio, isso vai me fazer mal se usar demais? Não tem nenhum problema, muito pelo contrário,
você vai estar se beneficiando e corrigindo essa deficiência magnética que nós temos pela síndrome da escassez magnética. Gostaria de registrar a presença do nosso diretor de expansão, um dos grandes responsáveis por essa maravilha que você está vendo aí, essa tecnologia fantástica, diretor William Miranda, presente na sala. Mais do que uma presença ilustre, o responsável por essa maravilhosa tecnologia que está à nossa disposição. É o responsável por pesquisar e por escolher junto à companhia os produtos que precisam ser colocados à venda para nós. Isso é maravilhoso, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa sala, diretor William Miranda, certo? É importante que você tenha o seguinte consciência. Por ser um campo magnético, se você deixar a sua palmilha e você colocar em cima da palmilha celular, pendrive, se você colocar MP3, ou se de repente você manuseando, você coloca as suas palmilhas em cima do seu notebook ou alguma coisa assim, infelizmente o que pode acontecer é haver uma desmagnetização, uma interferência da palmilha magnética, principalmente porque ela tem os superímãs, e pode acontecer de você perder dados. Então, HD externo e qualquer outra informação, cartões de crédito. Então, toma muito cuidado para não estar deixando exposto ali em contato com esses ímãs. Tá bom? Essa é a importância. Já falei da importância de você tomar cuidado com relação às crianças, afinal de contas, as pastilhas pequenas é um grande estímulo para elas manusearem aquilo e ingerir. Tá bom? Olha só, Dorimax deve usar sim. Eu não entendi bem. A Dorimax é a sua pergunta, né? Quem tem câncer pode usar? Dorimax, o câncer não é uma doença específica, né? O câncer é um conjunto de várias patologias e várias manifestações diferentes que se desenvolvem. E assim, nada melhor do que você procurar realmente um equilíbrio através da alimentação, da forma de pensar e de hábitos mais saudáveis. Então, eu acho muito importante que você realmente recomende que a pessoa tenha no uso das palmilhas uma opção a mais para fortalecer o tratamento, para aumentar a sua resistência imunológica, para quem está fazendo quimioterapia e radioterapia ter menor incidência ali das reações adversas, né? Que é aquele estado de baixa autoestima, aquele quadro de náusea que a pessoa fica. Então, provavelmente quem estiver usando a palmilha ou as roupas da Inove Fitness e Solange Frazão vai estar uma alimentação balanceada e saudável, vai estar com certeza tendo menos reações adversas, vai trazer qualidade de vida. O que você não pode é prometer cura, porque isso é bem mais complexo, tá bom? A boa notícia é que os ímãs podem ajudar, com certeza, a tratar várias doenças, mesmo as graves. Porque essa palavrinha que eu gosto muito e que é muito esquecida, porque no curso de medicina você ouve isso, chama-se autocura ecológica. Autocura ecológica, uma expressão científica que faz referência à capacidade do corpo de se autocurar. Nós temos milhões e milhões de células de defesa no nosso organismo com uma capacidade de nos defender, tá? Só que o sistema imunológico tem sido depletado, ou seja, nós temos sofrido uma grande influência que baixa a nossa resistência imunológica, a nossa capacidade de autodefesa. Então, quando você está usando as nossas palmilhas, você está fortalecendo o sistema imunológico, você está estimulando o sistema imunológico, você está garantindo que o corpo promova uma autocura ecológica. Por quê? Porque o terreno biológico, que é o corpo humano, vai estar equilibrando. E se equilibrando, levemente alcalinizando, desobstruindo, nós já vimos nesse instante que vai promover uma descongestão, vai eliminar pontos de tensão, vai promover ali uma desinflamação. Com isso, o terreno biológico, que é o corpo, vai estar menos favorável à doença e muito mais favorável à cura. Ok? Isso é muito, muito importante que você compreenda. Já falei com relação à intensidade ou à densidade
das nossas palmilhas, tem que estar entre 500 e 1.100 Gauss, e as protuberâncias da palmilha, já falei também sobre ela, que estimulam os pontos de Doim. Está aqui uma representação de como funcionam os polos terrestres, e as nossas pastilhas magnéticas precisam estar orientadas no polo norte-sul, né? De forma que sul-norte, de forma que ela esteja atraindo e ao mesmo tempo repelindo. Então, por ser uma pastilha fina, ela tem o que nós chamamos de bipolaridade. E aí você tem os benefícios das duas terapêuticas ao mesmo tempo, e eu vou explicar para você exatamente como funciona essa dupla terapêutica, porque você pode perceber aí que o Polo Norte ele é indicado para traumas recentes, como dores agudas. Nossa, eu estou precisando tá com a pulseira aqui agora, hein, porque olha que deslize que eu dei no final aí. Sabe? Infecções, serrações de pontos de acupuntura, são pontos no corpo em que a agulha promoveria um relaxamento, e tem uma ação vasoconstritora, é como se fosse uma bolsa de água fria. Já viu quando o médico diz, se tomar uma pancada, coloca uma bolsa de água gelada, vai promover uma contração dos vasos, tá bom? Já as pastilhas com orientação sul, ou polo sul, ele tem uma indicação não para traumas recentes, mas para traumas crônicos, já instaurados no corpo, tá? Vai promover uma regeneração. Gente, mas está horrível isso aqui, né? Essas minhas linhas aí estão muito tortas. Ela vai promover uma cicatrização, uma desinflamação. Mas está muito feio, gente. Que linha é essa torta, hein? Se alguém fosse me dar uma nota por essa linha aí, eu tomaria um 0. Certo? E vai ter um efeito diferente do Polo Norte, que é contrair o vaso, vai dilatar, como se fosse uma bolsa quente, ou seja, promover um relaxamento. Você tem uma terapia completa ao usar a palmilha, porque ela, por ser uma palmilha fina, você tem os benefícios da bipolaridade, certo? Já falei com relação a essas advertências, não aproximar os ímãs de cartões, é fundamental manter longe das crianças, para que elas realmente não representem um perigo para nós, tá bom? Já o infravermelho longo, né, que é igual aos raios solares da manhã e do finalzinho da tarde, é um raio no comprimento entre 4 e 14 microns. Você deve falar isso para o seu cliente, tá? Os raios solares raios solares entre 4 e 14 microns são chamados infravermelho longos. O raio solar que o Sol emana sobre a Terra entre 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde, eles são curtos, por isso ele causa danos à pele. Então, esse raio no início da manhã, até as 9, 9 e meia da manhã, e depois de 4 horas, eles têm uma ação mais longa, por isso eles estimulam na pele a produção de vitamina D e outros benefícios, tá? Com altíssima tecnologia, nós desenvolvemos, através do tungstênio, platina, titânio e 33 outros elementos, a pastilha de infravermelho na mesma frequência dos raios solares, obtendo os benefícios. Então, estar usando a palmilha é como se estivesse caminhando na areia da praia, como se estivesse ali no sol da manhã, tomando aquele banho de sol fantástico e absorvendo todos os benefícios do raio do sol. Como faz para baixar a apresentação? Logo, logo ela vai estar revisada e vai estar à sua disposição, certo? Nós colocamos ela para você, mesmo sem as revisões de arte final e tal, porque vocês merecem de verdade. Essa palmilha é um doutorzinho? Não. Essa palmilha é uma verdadeira terapêutica ampla e completa ao seu favor. Isso é maravilhoso. O infravermelho é um benefício que aumenta a imunidade do organismo, já falei sobre isso. Diminui as inflamações, já falei sobre isso. Acelera a eliminação de ácido lático, já falei sobre isso ontem. Ainda atua como analgésico, que promove também uma desinflamação, aliviando dores nas costas e articulares. Muitas pessoas têm dores sem evidência radiológica, muitas pessoas têm lombalgia, são dores cervicalgia, e você vai ao médico e procura uma evidência radiológica, você tira um raio-x, você vai fazer ali exames e não vai encontrar nenhuma evidência do que está acontecendo. É porque o problema é síndrome da escassez magnética, tensão, porque
Muitas vezes nós somos antenas vivas, como já falei sobre isso, e isso está promovendo uma energia de tensão. Isso não pode ser visto pela tecnologia atual. Maravilha. Então, 20 minutos diários é o suficiente para você ter uma ação terapêutica, certo? Se você puder usar ao longo do dia, melhor ainda. Vai acelerar os processos de renovação celular, acelerar o crescimento e desenvolvimento das células vivas nos seres humanos, estimular a circulação do sangue, equilibrar o nosso metabolismo. Isso é maravilhoso. As toxinas vão estar sendo eliminadas, estimulando, inclusive, a eliminação dela através da urina e da transpiração. Melhora a fadiga muscular, reduzindo o ácido lático produzido e a excreção dele, aumentando a flexibilidade, a resistência muscular e também cardiorrespiratória, porque é muito importante. 75% das dores relacionadas às articulações são diminuídas, estudos da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha. Essas são afirmações pautadas em estudos científicos, certo? Como uma que diz que o tratamento terapêutico com infravermelho longo ajuda os capilares entupidos a dissolver as toxinas do sangue, fazendo com que os capilares e artérias possam circular melhor ali os líquidos, os fluidos, não somente o sangue, como a linfa. Aumenta a alcalinização dos fluidos, como já foi mencionado aqui no chat recentemente, certo? 80% das doenças estão relacionadas ao que a gente chama de ácido base, certo? Que é esse descontrole da nossa flora. Nossa flora não, perdoe. É que mudou a tela aí. E eu, então, falei flora. O descontrole do nosso ácido base, que é o nosso pH sanguíneo. Eu estou aqui mencionando para vocês os estudos científicos relacionados aos benefícios do infravermelho. Onde é que eu estava? Já passei por aqui. Cuidados importantes. Aqui. Pronto. Olha que legal. Segundo a Universidade de Tóquio, 80% das doenças estão relacionadas ao ácido base, que o organismo está muito acidificado. Melhora a comunicação intracelular, ou seja, dentro da célula você tem vários, a gente chama de organelas, certo? Chama-se organelas, é o que está dentro da célula. Então, o que está dentro da célula vai se comunicar melhor. Por isso que o paciente canceroso, oncológico, ele vai ter grande benefício na prevenção e no tratamento. Segundo o Cognitive Research Laboratories, de Lauren Reis, estudos realizados em esportistas demonstram também os efeitos na redução do ácido lático, já mencionei isso, segundo a Faculdade de Medicina de Múrcia. E tem mais estudos ainda, hein? Tem mais estudos. A equipe médica do Hospital de Santo Antônio de Porto, em Portugal, eu estou doido para ir em Portugal fazer um curso de especialização. Eu sou membro do MIT, Instituto de Medicina Tradicional de Portugal, em Porto. Estou doido para ir lá fazer um treinamento específico. Eles são enfáticos em dizer que a ação anti-inflamatória é bem evidente. Alivia dores, diminuindo os inchaços e colabora nos tratamentos osteoarticulares. Pessoas com doenças como osteoporose, pessoas com problemas como artrose, artrite, reumatismo, tendinite, bursite, capsulite adesiva, condromalácia patelar, vai ter um grande benefício, segundo a equipe médica do Hospital de Santo Antônio do Porto, em Portugal. Ainda estudo científico, segundo o Congresso Internacional de Menarini, Ascoli Picel, eles afirmam que aumenta a concentração do CA2. Isso quer dizer que na membrana e no citoplasma das células, aumentando o CA2, que é o cálcio, vai regular o que a gente chama de bomba sódio-potássio. Isso quer dizer que vai regular a acidez do sangue, fazendo com que as suas células fiquem levemente alcalinizadas e o câncer não se prolifere em ambiente alcalino. Isso quer dizer que as pessoas vão estar tendo o benefício de ter um terreno biológico menos favorável à doença. As células do corpo, o corpo humano vai estar desfavorável à proliferação de doenças, tá? Ainda, pesquisa científica, segundo o Hospital Pediátrico da Universidade Estadual de Medicina na Rússia, afirma que a qualidade do sono em crianças com asma teve sono mais tranquilo, mais profundo e diminuiu as agitações comuns e a ansiedade ao longo do dia
nessas crianças asmáticas. Já falei sobre a reflexologia podal, nós apresentamos no início, não é? Algumas literaturas, mostramos todos os pontos reflexos, e eu gostaria, de 22 horas e 30 minutos, poder me despedir de vocês com o meu músculo, né? A minha bomba retrátil propulsora em pedaços. Quero dizer para você que a minha bomba retrátil propulsora está agora sofrendo porque eu vou ter que me distanciar de vocês, né? Você já sabe que bomba retrátil propulsora é o coração. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos combinar aí uma grande revisão, não é? Diretor William, presidente Cláudio Bolinário. Em seguida a gente vai disponibilizar sim as telas para vocês. Nós vamos elaborar um manual escrito de como você deve levar essas informações, tá? Evitar algumas afirmativas. E você com certeza vai ter não somente dessa combate os melhores treinamentos, os melhores vídeos, mas de nossa parte você vai poder ter o nosso melhor. Porque você é uma obra-prima, você é uma obra de arte, tá bom? Maravilha, Palmeiras Terapêuticas com infra vermelho longo e, olha só, reflexologia podal plantar. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.